Oi, pessoal, vamos continuar a matéria de transformada de Laplace, né? A gente já está quase terminando o que eu queria passar para vocês. A gente vai ver algumas coisas depois, mas vão ser mais detalhes, né? Então, o principal aqui que eu quero passar de transformada de Laplace para vocês é como a gente vai utilizar a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais, que é o que a gente tem feito até agora. Então, relembrando aí, a gente viu diversas transformadas de Laplace. E a gente vai utilizar isso. Então, por isso eu quis colocar como primeiro slide. A gente vai utilizar essa tabela. Tanto as transformadas diretas quanto as inversas, né? Hoje o que a gente vai fazer? Começar como? A gente vai começar com a transformada da derivada. Então, eu não coloquei nenhum texto, né? Coloquei só aqui como qual que vai ser o resultado. Eu vou mostrar como que a gente vai chegar nisso daqui. A transformada da derivada é S vezes a transformada da função menos a função calculada em zero, ou a condição inicial que a gente utiliza, né? Então, a transformada de Laplace da derivada é isso daqui, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar... Lembra que a transformada de Laplace da função mesmo, f de t, é o quê? É a integral imprópria de 0 a infinito de e elevado a menos sft vezes f de t dt. É você colocar a transformada é só substituir no lugar de f. Na verdade, não é nem substituir nada, né? Calcular a transformada de uma função é justamente colocar a função aqui. Isso aqui é justamente a forma da transformada de Laplace, né? E isso daqui eu vou chamar, para ficar mais fácil, de f de s. Lembra que quando a gente faz a transformada de uma função de t, a gente obtém uma função de s. O próprio livro coloca aqui, né? F de s, que é a transformada de f de t. Foi isso que eu acabei de escrever. A transformada de uma função de t, ela é uma função de s, né? Acabei de escrever o título aqui da tabela. Nossa primeira definição. Então, a da derivada, a transformada da derivada, ela vai ser... A gente pode copiar isso, né? Vai ser o quê? Vai ser a função... vai ser no lugar de f de t, eu vou colocar f' de t. E aqui eu vou resolver por integração por partes. Por quê? A gente vai chamar f' de t dt de dv. Então a gente vai fazer dv é igual a f' de t dt. Ou seja, dv dt é f' de t. O que faz todo sentido, né? É como se a gente tiver a derivada da função v. Então o que é v? V é a função de t. Ok? Aqui eu fiz o que é v. E o que é u? U vai ser e elevado a menos st. E du vai ser a derivada disso daí. Du dt é menos s e elevado a menos s de t. Regra da cadeia, né? E aí du é igual a menos s de e elevado a menos s de t dt. Então a gente vai fazer aqui, ó, por isso que eu estou fazendo aqui, a integração por partes. Certo? Então eu defini aí o que era o dv. Vou marcar aqui aí, partes. Então eu vou usar aqui o meu dv, o meu v, o meu u e o meu du. Como que era a forma da integração por partes? Integração por partes é integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Era isso? Então vamos lá marcar, ó. dv é o vermelho. Vou colocar aqui. O v é o azul. U é o verde. Então aqui a gente vai colocar o verde e o verde. E o dv, o du é o amarelo. Então vamos lá. Eu vou copiar isso daqui que eu fiz. Depois eu apago aqui, né? Só para ajudar a gente a escrever. A gente vai
eu só mover para cá para baixo. Então vamos lá. A nossa integral, opa, caneta preta, né? A nossa integral, ela era o quê? Essa primeira parte esquerda é a nossa integral original. Então a gente vai substituir o U e o dv para ver se a gente chega na integral original. Vai ficar 0 a infinito de e elevado a menos s de t, que é o U, o verde, vezes dv, que é a derivada de f de t dt. Então a gente chegou na derivada original. Essa é a derivada que a gente está querendo resolver. A integral que a gente está querendo resolver. Agora, uv. U é o quê? U é e elevado a menos st vezes v, que é f de t. Lembra que isso daqui ele está saindo de uma integral imprópria. Então a gente tem que calcular isso aqui entre 0 e infinito. Ok? Menos a integral de v, que é f de t, vezes du, que é menos s. A gente pode colocar assim, né, primeiro. Menos s vezes, colocar du primeiro, para depois colocar v, que é f de t dt. Não pode esquecer do dt. Isso aqui calculado de 0 a infinito. Lembra que isso é uma integral imprópria, né? Então tá, agora que a gente já fez aí a integração por partes, a gente pode analisar. O que é isso daqui? Isso daqui é de uma integração imprópria, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o limite. Vou separar. Acho que é melhor eu vou fazer assim. Eu vou separar isso daqui na minha primeiro termo que eu vou analisar, e esse daqui vai ser o meu segundo termo que eu vou analisar. O primeiro termo, ele é o quê? O primeiro termo, eu vou fazer o limite e elevado a menos st vezes f de t de 0 a infinito. Isso aqui é a resolução de um limite com b tendendo a infinito de e elevado a menos s de t f de t calculados de 0 até b, né? No lugar de infinito eu coloquei b. Então vamos lá, esse aqui a gente já fez diversas vezes, né? Limite de b tendendo a infinito do que? De e elevado a menos s de b vezes f de b menos e elevado a zero vezes f de zero, né? Eu apliquei os limites de integração aí. O que vai acontecer com esse limite aqui? Esse limite, esse segundo termo, ele não vai depender de b. Ele vai ficar como? Vamos repetir ele. Como ele não vai depender de b, eu vou tirar ele do limite. Vezes f de b. Menos e elevado a zero é 1 vezes f de zero. Então ficou f de zero. Aqui a gente ainda vai continuar resolvendo. Então, vamos igualar isso daqui e vamos continuar resolvendo. Então, como é que eu vou analisar esse limite? Lembra lá? S igual a zero, S menor que zero e S maior que zero. É isso? Quando o S for maior do que... Só vai existir quando o S for maior que zero. Porque eu vou ficar com a integral de menos S vezes infinito. E esse limite aqui tende a zero, né? Aqui eu vou ficar com o limite... com b tendendo a infinito, de e elevado a menos s, b, e isso daqui vai dar zero. Para cá, esse limite vai ficar e elevado a sb, porque como vai ficar com menos s, né? Quando for negativo vai ficar positivo aí. E aí vai ficar com b tendendo a infinito, esse limite aqui ele é infinito. Isso só converte quando eu tenho e elevado a alguma coisa aí, quando for menos infinito. Lembram disso? Da última aula. E S igual a zero também não converge, diverge. Ok? Então, a minha integral aí, a primeira integral própria que eu tenho, ela vai ficar, meu primeiro termo, zero infinito, ele é igual a menos f de
0. É isso que a gente viu lá da integral, o primeiro termo, ele é menos f de 0. A gente tem que analisar agora o segundo termo. O que é o segundo termo? O segundo termo é esse daqui. É a integral de... na verdade é menos a integral aqui, né? Então aqui a gente vai poder... Vamos analisar o termo como do jeito que ele está. Menos a integral disso daqui. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser mais... Vou colocar o menos para fora. 0... Eu posso tirar o s também, porque a integral não depende de s. Ele está multiplicando. 0 a infinito de e elevado a menos st vezes f de t dt. Pessoal, o que é isso daqui? Vermelho aqui. O que é isso daqui? Esse termo em vermelho é justamente a transformada de uma função de t. Ou seja, é o meu f de s. Então, isso daqui vai ser igual a s vezes f de s. Então, o que vai acontecer com a minha integral aí? Vou poder copiar. A minha transformada da derivada. A transformada. Lembra que esse lado esquerdo é a transformada da derivada. A transformada da derivada, f' de t, ficou igual ao quê? Ficou, o primeiro termo ficou igual a menos f de 0. E o segundo termo ficou s, f de s. E aí vamos colocar isso na ordem que o livro geralmente apresenta, que é essa daqui. S, f de s vezes f de 0. Ou seja, eu eliminei a derivada, vocês perceberam? F de s é a transformada da função de t. Então, eu não vou precisar... Eu peguei... Por isso que eu falei que a transformada de derivada é uma distribuidora... A transformada de Laplace é uma distribuidora de derivadas. Por quê? Eu fiz a transformada de Laplace da derivada e eu fiquei com um termo que depende de uma condição inicial e a transformada da função. Perceba que a transformada da função. Não tem derivada aqui. Eu eliminei a derivada. Vai ser melhor para a gente fazer aqui quando a gente for trabalhar. É isso que está escrito aqui, né? S vezes a transformada da função vezes menos f de 0. Vai ficar melhor para vocês entenderem quando a gente for fazer um exemplo, que é o que a gente vai fazer agora, né? Esse exemplo aqui. Qual é a solução dessa transformada de Laplace aí? Dessa transformada de Laplace, não, dessa equação diferencial. Qual é a transformada de Laplace? Qual é a solução? Eu confundi, foi tudo. Vamos repetir. O exemplo que é a solução dessa equação diferencial. E a gente vai resolver ela por Laplace. Eu vou resolver ela por Laplace e pelo método do fator integrante, que é o método que a gente viu. Vamos fazer primeiro pelo método do fator integrante? Vamos fazer primeiro pelo método do fator integrante. Pelo método do fator integrante. Lembra, pessoal, isso aqui foi uma das primeiras... Foi uma das primeiras equações diferenciais que a gente aprendeu a resolver. Não é isso? Era o caso 1, caso 2, caso que eu mostrei para vocês, caso 0, né? Então vamos lá. Eu vou ter que pelo método do fator integrante, isso aqui é início da disciplina. É integral de a integral de p de t dt. Lembram o que era p de t? P de t era, no caso aqui, vai ser menos 6. É o que acompanha o nosso y de t. Então, o meu fator integrante, ele vai ser e elevado a integral de menos 6 dt, que isso aqui é a mesma coisa que a integral de... que é a integral de menos 6... nossa senhora, menos 6 integral de dt, que é e elevado a menos 6t. Esse é o mais simples, né? E aí a minha equação diferencial vai ficar como? Vai ficar mi
vezes y é igual à integral de mi vezes f de t. Lembra que f de t é o que estava depois da integral, depois da igualdade aqui. dt mais uma constante 1 de integração. E aí a gente vai ter que y é igual a 1 sobre... Vamos fazer... gerar um novo slide aqui. A gente vai ter que y... Vamos substituir o fator integrante, né? Mi de t, lembra que é e elevado a menos 6t vezes y, que é a nossa solução. Isso daqui ele é igual a integral de mi de t e elevado a menos 6t vezes 0. É isso? Aqui o f de t é 0. Vezes dt. Mais uma constante 1. E aí essa integral vai ficar 0 e ela vai acabar sumindo, né? E eu vou ficar com uma constante 2 aí. E aí o y de t é igual ao meu C2 dividido por e elevado a menos 6t. Eu posso passar esse C2 para cima. Vou ficar com C2, ou C, né? Ao invés de chamar de C2, vou chamar de C. E aí e elevado a 6t. Eu fiz bem rápido aí, tá, pessoal? Só para... que aqui não é o foco, né? Essa é a resolução aí é a mais simples, né? Nossa solução. Lembra que a gente tem que achar agora quanto que vale C, porque ele deu uma constante aí, 0. Aí a gente vai fazer y de 0, essa é a solução geral. Y de 0 igual a 2. E aí a gente vai fazer y de 0 igual a 2, que é igual a C vezes e elevado a 0. Então, C é igual a 2. E aí o nosso y de t vai ser 2e elevado a 6t. Isso daqui é a solução do PVI. É isso? Certo. Então, resolvemos a equação diferencial. Agora, a gente vai resolver por Laplace. Vocês vão entender como é que funciona para resolver por Laplace. Percebam que equações muito simples, Laplace não vai ser tão mais rápido. Né? Vocês viram que eu resolvi aqui bem rápido, né? Mas por questões bem simples, às vezes é mais fácil resolver por fator integrante. Agora, quando a gente vai para equações mais sofisticadas, de segunda ordem, já fica mais fácil resolver por Laplace, às vezes, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem uma equação diferencial. Y' menos 6y igual a 0. Não é isso? E eu vou aplicar a transformada de Laplace dos dois lados. Então, eu vou aplicar a transformada de Laplace do lado esquerdo e do lado direito. É isso? Transformada de 0 a 0, né? Aqui vai ficar 0. E aí, aqui eu vou ficar com a transformada da derivada menos 6 vezes a transformada de y. O que é a transformada de y? É a função... o exercício chama de... Aqui na tabela, na fórmula que eu passei para vocês, eu chamei de f de s. Só que aqui, como eu vou ter y, a minha variável independente é y, eu vou chamar de yzão. Se eu tivesse f', eu chamaria de fzão. Mas como eu tenho y, eu vou chamar de yzão, de y maiúsculo, tá bom? Então aqui eu tenho menos 6y, transformada de y. E aqui no lado direito, a transformada da derivada vai ser o quê? A transformada da derivada a gente pode copiar do que a gente acabou de deduzir. Era o quê? É S vezes a transformada da função menos a função calculada em 0. Então ficou S vezes a transformada da função menos a função calculada em 0. Não é isso? Ó?
S vezes a transformada da função vezes a função calculada em zero. S vezes a transformada da função vezes a função calculada em zero. Então perceberam uma coisa aqui? Eu não vou precisar depois substituir no final y0. Eu vou substituir na própria transformada aqui. É isso que é interessante transformar de Laplace. As condições iniciais elas já vêm no meio. Calcular para a gente com a condição inicial aqui era uma etapa a mais. Na transformada de Laplace, ela não é uma etapa a mais. Ela tem que aparecer. Então aqui vai ficar S vezes a transformada da função. Eu vou colocar a transformada da função em evidência, porque é ela que a gente quer. E aí vai ficar S menos 6 é igual a y de zero. Passei y de zero para o lado de lá somando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o y de S. O que é y de zero? Y de zero é 2. Ele deu aqui no enunciado. Sobre S menos 6. Sobre S menos 6. Não é isso? Beleza. Então, essa é a transformada de Laplace. Tá, professor? Mas eu transformei a função, uma equação de... Eu transformei... Isso aqui me ajudou alguma coisa? Não ajudou. Eu transformei uma função que era em y numa coisa que era um yzão de S, uma função que é de S, e que não tem nada a ver com o que eu queria. Aí que entra a transformada inversa. Se a gente fizer a transformada inversa, L menos 1 de y de S, a transformada inversa é o quê? É o meu y de t. É a minha solução. Percebam que a gente achou a solução y de t aqui, não foi? A transformada inversa é y de t. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a transformada inversa dessa função aqui. Então, eu quero y de t vai ser a transformada inversa disso daqui, ó, 2 sobre S menos 6. Ok? Vou gerar um novo slide com essas informações aqui. Vou até tirar ela daqui para ficar melhor. Então tá. Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai usar a tabela, a transformada de Laplace da tabela. Ó, qual função tem a cara da função que a gente está olhando aqui, ó? S menos alguma coisa. Qual que é? 1 sobre S menos alguma coisa. É essa daqui, ó. E elevado a t. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar o 2. Eu vou colocar aqui 2 para fora, a transformada de 1 sobre S menos 6. Agora ficou justamente com a cara da função mesmo, não é isso? Ó? S menos A. E aí vai ficar E elevado a t. Então, A é igual a quanto aqui? A, pra gente, é igual a 6. Lembra que lá, ó, é melhor eu fazer, sabe o quê? Eu vou copiar essa imagem aqui e vou cortar ela. Porque aí a gente tem a tabela aqui do lado da gente, né? Para não precisar ficar indo e voltando. Então, ó, pela tabela. Então, pela tabela, a gente viu é S menos A, ou seja, o A é igual a 6. Então, quanto ficou o nosso y de t? Nosso y de t ficou 2, que multiplica E elevado a 6t. Bateu com a resposta que a gente conseguiu aqui antes? Bateu. Na aula, né, se a gente tivesse em aula, estaria todo mundo com a boca aberta falando ó, né, aquele momento de iluminação. Eu espero que seja, né? Eu acho muito... Eu não sei vocês, mas eu acho extremamente interessante transformar de Laplace, né? Você utilizar uma coisa que parece que a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? E aí, a gente faz a transformada da derivada, faz a transformada inversa e a gente consegue responder uma equação diferencial. Então, é isso. A gente consegue resolver uma equação diferencial por Laplace aqui. Acabei de mostrar para vocês, né? E foi a solução do PVI. Percebam que a gente fez a solução do PVI. Porque as condições iniciais todas vieram junto, né? A condição inicial veio aqui, ó. Veio aqui na própria transformada da derivada. E vocês perceberam que a gente não precisou integrar nada aqui? A gente só utilizou a tabela, a gente não precisou integrar.
Isso que é interessantíssimo, né, da transformada de Laplace. Agora que a gente fez a transformada da primeira derivada, a gente pode tentar descobrir qual que é a transformada da segunda derivada. Vocês vão ver que é bem simples. Como é que faz para a gente achar qual que é a transformada da segunda derivada? A gente vai fazer a transformada da segunda derivada e vai falar que essa segunda derivada ela é igual a um g'. Ou seja, se a gente tiver g, a gente vai ter f', né? É como se fosse g fosse uma ordem de derivada menor do que f. Então, a gente aplicando a transformada da derivada aqui para g, a gente vai chegar em s vezes a transformada de g menos g calculado em zero. E aí, onde eu tiver g, eu vou colocar f', é isso? E onde eu tiver g', eu vou colocar f duas linhas. Então, é bem direta. E aí, agora, eu vou ter a transformada da derivada. Então, a transformada da derivada eu vou colocar aqui vezes s. Lembra que a transformada da derivada é quanto? Vou colocar assim, f, a transformada da derivada, ela é s vezes a transformada da derivada, vezes f de s, menos f de zero. Não é isso? Então, no lugar aqui do meu L vezes f', eu vou colocar S vezes f de S, e aí multiplicando com S de fora vai ficar S ao quadrado, e aí esse f de zero vai ficar multiplicando por S, né? Lembra que aqui eu tinha um S aqui do lado de fora. Então ficou assim. Aqui percebam que eu fiquei com um S ao quadrado, depois um S, depois um, né? Se a gente fosse para transformar da terceira derivada, o que aconteceria? Ficaria S ao cubo vezes f de S, menos S ao quadrado, f de zero, menos S, f' de zero, menos f duas linhas de zero. Certo? Então é a mesma lógica. A gente pode generalizar isso, depois a gente vai generalizar isso na tabela. Quem vai apagar essas coisas que eu escrevi aí? Então é isso. Então vamos fazer esse exercício aqui. Esse exercício aqui que eu vou fazer, eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer primeiro pelo método que a gente já viu, que é o método de resolução de equações de segunda ordem. Não é isso? E depois eu vou fazer por Laplace. Então, pelo método de equações do que a gente já viu, a gente vai fazer o que aqui? Isso daqui é uma equação homogênea, né? Então, a gente vai resolver a homogênea associada. Eu vou propor a solução yc igual a e elevado a rt, não era isso? A gente vai chegar no polinômio característico. E aí o polinômio característico vai ser o quê? Vai ser r ao quadrado menos r menos 6 igual a zero. E aí fazendo delta aqui vai ficar 1 menos mais 24, que é 25. E aí o r vai ser menos b, então vai ser 1 mais ou menos raiz de delta sobre 2. Então eu tenho um R1 e um R2. O meu R1 vai ser, quando for negativo, vai ser menos 3. E quando for menos 3 não, perdão. Quando for negativo vai ser menos 5 menos 2. E quando for positivo vai ser 3. Então qual que é a minha solução? YC vai ser... YC não, que só tem uma homogênea, né? Vou chamar de Y mesmo. Y de T é essa solução geral. Vai ser C1 vezes e elevado a menos 2t mais C2 e elevado a 3t. Nosso problema agora é achar C1 e C2, não é isso? Então essa é a solução geral. Então, bora lá. Com a nossa solução geral, a gente pode achar C1 e C2 com as condições iniciais. Então a gente vai precisar, para poder achar y' de zero, a gente vai ter que derivar. E aí derivando, vou ficar com menos 2c1, regra da cadeia, né? Mais 3c2 elevado a 3t. E aí eu vou poder substituir y de 0 igual a 2, eu vou poder colocar aqui 2 igual a c1 vezes e elevado a 0 mais c2 vezes e elevado a 0.
Vai ficar, e elevado a zero é 1, né? Vai ficar C1 mais C2. Minha primeira equação. E aí a segunda equação, y' de 0 igual a menos 1. Eu vou ficar com menos 2C1 mais 3C2. Então, meu sistema ficou C1 mais C2 igual a 2. E menos 2C1 mais 3C2 igual a menos 1. Vou fazer o quê? Vou multiplicar essa equação aqui por 2. E aí minha equação vai ficar 2C1 mais 2C2 igual a 4. Menos 2C1 mais 3C2 igual a menos 1. Eu posso resolver por soma, né? Por adição, vai ficar 5C2 igual a 3. Então, C2 igual a 3 quintos. E aí, substituindo em C1 aqui, C1 igual a 2 menos C2. Vai ficar 2 menos 3 quintos, tirando o mínimo. Vou ficar com 10 menos 3, que é igual a 7 quintos. Esse é o valor de C1. Então, a minha solução do PVI vai ficar C1 é 7 quintos de E elevado a menos 2t mais 3 quintos de E elevado a 3t. Certo? Então, a gente resolveu aí pela solução do PVI. Certo? Agora a gente vai fazer por Laplace. Para ver se bate. Perdão, galera, eu sei que eu estou fazendo, não estou usando cores, né? Geralmente eu uso cores aí, eu colocaria C1 numa cor, C2 na outra cor. Mas como é um método que a gente já viu, eu imagino que vocês já tenham mais prática nesse método, então por isso que eu fiz mais rápido, tá bom? Então vamos fazer por Laplace agora. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a transformada dos dois lados. Então eu vou aplicar a transformada y duas linhas menos y' menos 6y igual a 0, né? Eu sei que eu não preciso aplicar a transformada do outro lado. Então eu vou ficar com a transformada de y duas linhas. S, a gente acabou de ver, né? S ao quadrado vezes f de s. No caso aqui eu vou chamar de y. Eu não vou nem colocar o y de s, eu vou colocar só... Não, a gente pode deixar y de s, né? Que é uma função de s. Menos S vezes y de 0 menos y' de 0. Né? Vamos lá. S vezes y de s menos fs de 0 menos y' de 0. Isso que eu coloquei aqui. Esse é o y duas linhas, a transformada do y duas linhas. Menos a transformada do y'. Y de s menos y de 0. Menos 6 que multiplica y de s igual a 0. Então vamos substituir, ó. O meu y de 0 é 2. Então aqui eu vou colocar 2. E aqui eu vou colocar 2. E o meu y0 de 1, y' de 0 é menos 1. Nossa, falei tudo errado, né? Y de 0 é menos 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar S. Eu já vou colocar o YS em evidência. O que vai ficar multiplicando YS? S ao quadrado. Então, S ao quadrado menos S, certo? Menos S, porque tem um menos aqui do lado de fora, e menos 6. Vocês perceberam que o polinômio característico é o mesmo do que a gente tinha encontrado aqui? Ó, R ao quadrado menos R menos 6. S ao quadrado menos S menos 6. É o mesmo, né? O que mais que eu vou ter aqui? Eu vou ter em vermelho, né? Menos 2S, que é essa parte aqui vermelha. E vou ter mais 2, que vai ficar menos com menos aqui. Mais 2. E eu vou ter o menos 1. Isso é igual a 0. É isso, menos 2S mais 2. Menos 2S, y0 mais 2. Menos 1, isso mesmo. E agora eu vou ter y de s é igual ao quê? Eu vou passar tudo isso aqui para o lado de lá. Vai ficar 2 mais 1, 3.
Então vai ficar 2s menos 3. Lembra que vai passar com o sinal trocado. Menos 2s vai passar mais 2s. E aqui vai ficar 2 mais 1, 3, passa para o lado de lá, menos 3. Dividido pelo que está multiplicando o y sobre s. S ao quadrado menos s menos 6. Certo, achamos a transformada de Laplace. O que a gente vai fazer agora? Nosso problema é achar a transformada inversa. Se a gente acha a transformada inversa, a gente vai achar o y de s. Não é isso? Então, vamos lá. Então, se eu tiver a transformada inversa de y de s, eu tenho y de t, que é a minha resposta. Como que a gente faz para resolver isso daqui? O método de resolução disso daqui, ele é bem semelhante ao que vocês viram em frações parciais. Vocês lembram que vocês viram em cálculo 2? O que a gente vai fazer? A gente vai transformar o nosso denominador em um produto de em um produto. Como a gente pode separar esse s ao quadrado menos s menos 6? A gente pode fazer a multiplicação de s menos a raiz 1, s menos a raiz 2. Não é isso? Como assim, professor? Vamos lá. Primeiro eu vou escrever, depois eu vou fazer. Qual que é a raiz desse polinômio? A gente já fez aqui, né? Uma raiz é menos 2 e outra raiz é 3. Então eu vou ter s menos 2, então eu vou ficar com s mais 2, e s menos 3. Lembre que as raízes são menos 2 e 3. Lembre que era o mesmo polinômio. Então tá. Essa igualdade é verdade? S mais 2 sobre S menos 3. Aqui em cima fica igual, né? É igual a S ao quadrado menos S menos 6? Vamos ver se é. Vai ficar S vezes S, S ao quadrado. S vezes menos 3, menos 3S. 2 vezes S, mais 2S. E 2 vezes menos 3, menos 6. Então ficou S ao quadrado, menos S, menos 6. Ficou igual. Então a gente pode utilizar essa forma de escrever o polinômio, né? Como é que a gente vai usar? A gente vai pegar S menos uma raiz, S menos outra raiz. Quando o polinômio tiver raiz, né? E a gente vai igualar isso daqui ao quê? A gente vai fazer A sobre S mais 2 mais B sobre S menos 3. Aí a gente vai separar as frações. Era assim que a gente fazia com fração parcial, vocês lembram? Então, meu y de s aí vai ficar o quê? Eu vou pegar e vou pegar essa parte aqui e vou colocar embaixo em evidência. Vai ficar s mais 2, s menos 6. Parece que a gente não está fazendo tudo a mesma coisa, né? A gente separou para depois botar junto de novo. Vamos lá. Então, coloco esses dois parênteses, tiro o mínimo. Então, o mínimo é s mais 2 vezes s menos 3. E agora eu vou vou continuar tirando o mínimo, né? Então eu vou ter que multiplicar, vou ter que dividir s mais 2 vezes s menos 3 por s mais 2, vai sobrar o quê? Vai sobrar s menos 3, que eu vou multiplicar pelo numerador, multiplicando por a. Mais b, que vai multiplicar o quê? Eu vou ter que pegar o denominador dividido pelo denominador, vai sobrar s mais 2, e aí multiplico pelo numerador. Então, isso daqui, ele é igual ao quê? É igual a 2s menos 3 sobre s mais 2 sobre s menos 3. Então, por comparação, a gente pode igualar, ver como é que vai ficar esses dois lados aí. O que vai acontecer? O denominador é igual, então a gente vai igualar o numerador também. Vai ficar s menos 3, s mais 2, vezes a, vezes b, certo? Eu só copiei aqui, ó, s menos 3 vezes a, s mais 2 vezes b. Isso é igual a 2s menos 3. Ok?
Certo. O que a gente vai fazer agora? Para resolver isso daqui, isso aqui é um sistema, né? A gente multiplica, mas tem uma forma bem mais fácil de a gente resolver isso daqui. A gente vai fazer para S igual a 3 e para S igual a menos 2. Lembra que esses dois aqui são as raízes. Então, para S igual a 3, o que vai acontecer com isso aqui? Vai ficar A vezes 0. Então, a gente vai eliminar o A. Mais B vezes 5, 2 mais 3, 5, é igual a 2 vezes 3, 6, menos 3. Ou seja, B vai ser igual a 3 dividido por 5. Achamos B. Ok? E aí, para S igual a 2... Para S igual a 2, o que vai acontecer? Vai ficar SA vezes menos 5 mais B vezes 0. Então, aqui vai eliminar, né? Igual a menos 4 menos 3. Então, eu vou ficar com A é igual a, que vai ser menos 7 dividido por menos 5, vai ser 7 quintos. A igual a 7 quintos. Então, a nossa transformada de Laplace ficou como aqui? Lembra que a gente está querendo achar y de t, que é a transformada inversa do quê? É a transformada inversa dessa expressão aqui, ó. Lembra que isso é o y de s, que é igual à transformada inversa. Vamos fazer isso no próximo slide. Certo. Então, aqui, ó, antes disso, né, vamos... O que era y de s? Y de s é A sobre S mais 2 então y de S ficou o quê? O A é 7 quintos. 7 quintos vezes 1 sobre S mais 2. Eu já estou colocando assim porque a gente viu que a gente precisa de 1 sobre S menos A, não é isso? Mais 3 quintos vezes 1 sobre S menos 3. Então, aqui, ó, a gente tem... Então, agora a gente pode achar a nossa transformada inversa. Nossa transformada inversa vai ser o quê? Vai ser 7 quintos de E elevado a menos 2t. Lembra que a gente pegou lá da tabela, né? Ó. Lembra da tabela? 1 sobre S menos A. 1 sobre S menos A. Vou colocar aqui a tabela de novo, né? Então, 1 sobre A aqui, no caso, vai ser menos 2, né? Porque é o 2 com sinal trocado. É justamente a raiz. Mais 3 quintos, que multiplica E mais 3 elevado a 3t. Então, essa é a solução do PVI. Ok? E aí ficou igual ao que a gente tinha obtido? Vamos ver lá? Ficou 7 quintos de E elevado a menos 2t e 3 quintos de E elevado a 3t. Então ficou igual. Mágica, né? Não, é matemática. Então é isso. Aqui eu tinha colocado o começo da tabela, né? Até o número 8, e aqui eu coloquei do 9 até o 19. E eu coloquei o resto da tabela. E aí, só dando destaque ao 18, que é a transformada da derivada. Então, f elevado a n entre parênteses é a derivada. Então, fica o quê? Fica s elevado a n menos 1, s elevado a n menos 1, não é isso? Se fosse transformada de f duas linhas, ficaria como? Ficaria s ao quadrado f de s, não foi que a gente viu? Menos s que multiplica f de 0, menos f' de 0.
Então é só aplicar essa transformação aí. Aqui a gente tem diversas coisas, né? A gente tem convolução, a gente tem função degrau. Essa aqui é função degrau, se eu não me engano. Esse aqui é quando você dá na função degrau você dá um desvio nela, né? Você joga ela para a esquerda. E assim por diante. Tem diversas outras funções. Aqui é convolução. Aqui é a função delta de Dirac. Eu sei que o pessoal da elétrica, eles precisam dessas funções, né? Então vai ter mais uma aula. Só que a matéria da prova, ela vai até aqui, ok? A gente viu a matéria da prova, a matéria toda, até aqui. Então semana que vem eu vou passar a lista, semana que vem eu vou tirar... A lista vai ser para daqui a 2 semanas, né? No mesmo dia da data da prova. Mas, como é que fala? Mas a gente vai ver mais matéria, um pouquinho mais matéria, né? E aí, a lista é para daqui a 2 semanas, mas semana que vem a gente tira dúvidas, ok? Faz outra aula de dúvidas. Então é isso, vamos retomar um pouquinho o que a gente viu na aula de hoje, né? Eu mostrei para vocês a transformada de Laplace. Para que a gente vai usar as transformadas? Para quando a gente fizer, para resolver a equação diferencial. A gente vai pegar a equação diferencial, Eita, travou. Como é que a gente vai resolver? A gente vai pegar a equação diferencial, aplicar Laplace, chegar numa expressão, separar ela como se fosse frações parciais. Como se fosse, não, utilizando frações parciais, né? Achar essas constantes aí e depois fazer a transformada inversa. E aí a gente acha a solução da equação diferencial. Eu sei que tem muita gente que prefere fazer... O pessoal de elétrica, vocês vão ver que vocês vão resolver a equação diferencial só por Laplace. Então, o Laplace é uma ferramenta muito, muito útil, né? Então é isso. Bons estudos aí, pessoal.